O que nós chamamos de vida é apenas uma identidade cultural e coletiva. O corpo humano ele está em constante renovação celular. Algumas células são substituídas em poucos dias, outras ao longo de anos, mas mesmo assim, apesar dessas mudanças, nós mantemos a sensação de sermos a mesma pessoa ao longo dessa ideia de tempo. Então esse estudo é um convite para que a gente possa pensar de maneira lógica sobre como é que nós estamos definindo a nossa existência, a nossa identidade, a nossa fonte de existência, a partir das suas crenças, do seu corpo, e aí você está tentando então usar a metafísica de um curso de milagres para salvar isso aí, para salvar a sua narrativa pessoal, ou você está usando a sua narrativa pessoal como seta para mudança de percepção de existência, porque nem a sua identidade nem o seu corpo é algo fixo, é algo que está em construção, porque depende do contexto e da perspectiva. Tudo muda ao longo do tempo. E a mudança nessa ideia de tempo é inevitável. Então, o que é essa narrativa que você chama de você? É algo que a consciência utiliza para dar sentido à passagem do tempo e aquilo que ela não consegue sustentar como eterno. Como ela não consegue fazer uma existência, a existência, ela como existência, permanece eterna. Mas o que ela pensa, as imagens que ela pensa para projetar a existência, porque ela está confundida e equivocada, não são eternas. Então, dá essa ideia de tempo e espaço, essa ideia de continuidade. As peças vão sendo substituídas, mas a funcionalidade e o propósito se mantém. Imaginar que isso aqui é existir. Então não é você que está existindo. Tem uma mente errada existindo através de você. A única coisa que você chama de existir é essa experiência da passagem do tempo, do nascimento à degradação do corpo. E aí, para você dar sentido à sua morte, você usa uma narrativa pessoal. Mas a única coisa que você está fazendo é usando uma narrativa pessoal para dar sentido a algo nascer, ser chamado de vida, mas morrer. Uma coisa importante nesse paradoxo de Teseu que eu quis trazer aqui, que a identidade, essa nossa identidade construída, não é algo simples, mas é uma construção que depende da forma de como cada um escolhe enxergar as coisas. E é por isso que Jesus chama de mudança de percepção. Esse instante santo que nós deve ter um outro jeito de olhar para isso. Aí esse perdão é essa mudança de percepção de existência, retirando a existência das imagens e fazendo com que ela perceba que o poder de existir está com Deus e em Deus. Então lembrando que, nós estamos falando de mudança de percepção de existência através de um curso em milagre. Por isso a importância de compreender como tudo que o que nós chamamos de viver nesse mundo é somente percepção, que sustenta uma narrativa a partir de interpretações de crença, inclusive o você. Então o que somos nós? Os corpos ou a existência que está antes deles? E aí vamos responder aquela pergunta: como viver a existência real através dos corpos? Usando a sua narrativa pessoal como ferramenta. Usando a sua narrativa pessoal para lembrar que viver não é estar num corpo, que viver não é movimentar um corpo para lá e para cá através de um conjunto de tarefas. É descansar na única e verdadeira existência com Deus. É usar a existência para relembrar que ela é a imagem e semelhança de Deus e não a imagem e semelhança de pecinhas que ela encaixa aqui e ali para chamar de vida. Porque olha só, para a gente encerrar com uma questão bem filosófica. Se você pudesse escolher nascer ou não nascer, você escolheria não nascer. Então significa que tem algo que existe antes. Se algo existe antes, presta atenção nisso, ó. Se algo já existia antes do seu corpo nascer, como que pode existir depois? Como que algo que já existe depois do corpo? Tô entendendo a pergunta, João? Ó, tem algo que já existia antes e escolheu que você nascesse, não escolheu, Afro? Então como é que pode a existência surgir a partir do seu corpo? Como é que você pode chamar de existir só depois que o seu corpo nasce? Algo já existia antes e escolheu fazer a Karina, o Márcio, todo mundo aqui. Então isso já é existência. Como é que algo que já existia antes pode dizer que começou a existir depois que as imagens surgiram? Se já existia antes e as imagens surgiram depois, gente? Gente, reflitam, pelo amor de Deus. Como é que algo que já existia antes fala que começou a existir depois? Pensa, Beto, faz de conta que você é a existência. Vamos usar você de exemplo. Você é a existência. Essa mente errada. O Beto é a mente errada. Vamos chamar a mente errada de Beto. E aí o Beto fala assim: eu vou fazer a existência. Aí ele vai e faz todas as imagens, ele vai lá e faz o Big Bang. Aí ele diz que ele passou a existir depois do Big Bang. Tá, mas se ele existia antes do Big Bang e foi ele que deu origem ao Big Bang, como é que ele pode existir depois do Big Bang, gente? Me conta, Beto, uma coisa dessa? Como é que você faz uma coisa dessa? Pois é, você vê que coisa. Entenderam, gente? E vocês ainda querem chamar de vida os corpinhos de vocês, meu povo, meus amores? Deixa eu ver o que o João escreveu aqui. A gente ainda quer comemorar aniversário. Não, vocês deveriam chorar no dia de... Ao invés de fazer uma festa de aniversário, deveria fazer uma reunião fúnebre, porque
Não é um dia a mais, é um dia a menos, meu povo. Olha que coisa doida. Você comemora um dia a mais. Olha só, você acorda e fala assim: ai, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Aí tá implícito assim: obrigado por mais um dia que tá me levando para mais perto da minha morte. Você tá agradecendo alguma coisa que tá te levando a deixar de existir, Alexandre. Ai, mais um ano de vida. Tá, mas e essa existência que estava antes ali de você? Ela passou a existir depois que você nasceu? Mas se ela já estava antes, como é que ela está existindo depois, meu Deus? A verdade é verdadeira, ela é óbvia, porque o que é eterno tem que ser óbvio. Não tem como o que é eterno ser escondido, né? Ó, se o que é eterno, significa que está presente, simplesmente é. É. Se existir é ser eterno, então o que é óbvio, está evidente agora. E se existir não fosse eternidade, então realmente seria uma confusão que não teria solução, porque cairia nesse lugar aí que o Márcio explicou, né? Ó, se existir fosse ser alguma coisa que em um tempo é assim, depois passa um tempo e aquilo que existia de uma certa forma agora existe de outra forma, então eu realmente não conheço o que eu sou, porque eu fico pensando assim, tá, eu era assim, agora eu sou assim. Então o que que eu sou? Então não faria sentido se o existir realmente fosse as mudanças. Por quê? No instante em que ocorreu uma mudança, então eu não sei mais o que eu sou, porque no instante eu estou existindo de uma forma, depois que ocorreu a mudança, eu não sei o que eu sou, porque eu era antes de um jeito, agora eu sou de outro jeito. Então o que que eu sou? Eu existo assim ou eu existo assado? Então não faz sentido o existir ser uma coisa que muda, porque então eu nunca vou saber o que eu sou. Então, a partir da lógica, o óbvio e o simples, então tem que ser que o existir é só eternidade. E se é só a eternidade, então é óbvio agora, é presente. Só que enquanto nós não aceitamos que isso é óbvio, acontece isso aqui que ele diz, né? Ó, essa é a mais difícil das lições que jamais aprenderás, e no final a única. A simplicidade é muito difícil para mentes deformadas. Ou seja, enquanto o foco do existir acredita, crê que é isso que está oscilando, realmente ver que o existir é só a eternidade agora vai parecer uma coisa extraordinária, assim, ó. Meu Deus, é muito complicado entender isso. Na verdade, é óbvio, é muito óbvio. Só que, como foi trazido, enquanto a crença de existir tá para essas coisas que oscilam, realmente é isso que causa toda a confusão. Mas, se a gente usar a lógica, é simples de ver, porque veja só, tá, em um instante eu estava ali existindo. Aí, no decorrer do tempo, mudanças ocorrem. E aí, quando essas mudanças ocorreram, então a minha existência teve que mudar junto. E aí causa essa confusão. Mas por que que mesmo mudando, um exemplo, eu era criança, né, um corpo de criança com 7 anos, agora eu sou um corpo de adulto com 30, 40 anos. Então é óbvio de ver que no cenário ocorreu sim uma mudança. Ocorreu um monte de coisas que mudaram, em vários sentidos, no sentido corporal, físico, de responsabilidade, de decisões, de assumir compromissos, tudo isso mudou. Só que, mesmo com essas mudanças no passar do tempo, a gente continua afirmando que eu ainda sou a mesma pessoa. Como é que ainda há uma ideia de que eu sou ainda uma mesma pessoa? Só pode ser porque tem algo atrás dessas mudanças que ainda continua sendo o mesmo. Só que isso que continua sendo o mesmo está fazendo uma associação ou uma transigência em algum nível. E aí o que continua sendo o mesmo já está separado das mudanças. Só que tem um filtro no meio do caminho entre isso que é o mesmo e as mudanças. Esse filtro é a consciência que fica fazendo a interpretação. A consciência, então, a partir das crenças, observa o que ela inventa, interpreta e acredita que isso que é o mesmo agora está sofrendo oscilações. Não, quem está sofrendo as oscilações são as interpretações. E aí o ser, o existir, é associado àquilo, a ponto agora de eu dizer que eu mudei no meio do percurso, mas em outros momentos eu fico afirmando que eu também sou o mesmo. Como é que isso é possível, gente? Não faz sentido. Essa é a confusão que o ego gera, que ele fala, que o ego não sabe o que está fazendo. Ao mesmo tempo, o ego não pode negar o óbvio, só que ele fica tentando inventar uma forma de parecer que pode. Então, o que é o mesmo continua sendo o mesmo aqui.
só que parece ser percebido como aquilo que oscila, porque esse filtro são as interpretações. Então, a partir das interpretações, que são as mudanças, o que é o mesmo, que é o que está presente, parece ser associado com o que muda. O que está mudando são pensamentos. O que está mudando são, é, são alucinações. A existência não está mudando, mas ela é associada com o que muda. Essa é a confusão que o ego faz entre realidade e ilusão. Só que a realidade nunca consegue se misturar com a ilusão. E o objetivo da metafísica de um curso em milagres é ver isso, é ver o óbvio, é ver que realidade é realidade e ela continua sendo a mesma coisa. E ver o quanto isso é óbvio no dia a dia, né? É fácil de perceber através desses exemplos. Eu julgo que eu sou o mesmo desde quando eu era pequenininho, mas como é que eu consigo dizer que eu sou o mesmo se eu consigo ver que o corpo muda um monte de coisas aqui? Então, significa que o existir de fato não pode ser isso que está mudando. Então, eu preciso considerar que o que muda é uma interpretação, mas o que é o mesmo continua sendo a mesma coisa.